Pessoal, Mago Rico no Café com Tarô, sejam todos bem-vindos a este canal espiritual que cresce a cada dia. Tudo bem com vocês? Espero que tudo ótimo. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Estamos fazendo as leituras das cartas de tarô correspondente aos signos. Tá bom? Então, hoje vamos falar de Câncer, o carro. Se você não é inscrito, inscreva-se, comente. Ficarei feliz em atender vocês. Vamos falar hoje sobre o carro. O carro. Carta de número 7. Palavras-chave: viagem, determinação, autocontrole, partida, triunfo, planeta ou signo associado, Câncer. A coragem. Um jovem está em uma carruagem vestido com uma armadura fina. No início de uma jornada, ele inicia seu caminho de vida, armado apenas com charme e ambição. Seus cavalos não têm rédeas, então ele deve controlá-los apenas com a força de sua personalidade. Significado positivo: superação de obstáculos, o impulso para a aventura. Como o cocheiro usa a força de sua vontade para reunir tudo o que precisa para a sua jornada. Você segue em direção a um novo relacionamento ou carreira. Embora a carruagem também possa mostrar uma jornada importante, aprender a dirigir ou um novo meio de transporte nesse momento, você mostra grande determinação para chegar aonde quer ir e chegará ao seu destino. Os cavalos representam a libido, então também há o frisson da aventura sexual aqui. Os cavalos preto e branco ecoam os aspectos sombrio e claro de a jornada à frente. Finalmente, algum progresso há muito aguardado está a caminho de você. O carro traz notícias de que a vitória e sucesso estão chegando. O espírito do carro é vitorioso e acelerado. A presença desse cartão pode mostrar que sua vida pode estar mudando muito rapidamente, ou talvez as coisas estejam prestes a recomeçar. Representa confiança, impulso, vitalidade e os traços positivos do ego. Confiança e força de vontade chegaram até aqui. Lembre-se de levar consigo esse sentimento de confiança e compostura à medida que avança na vida. A carruagem reflete que você é responsável por sua própria vida. Você senta no banco do motorista da sua própria carruagem. Para ser um motorista de um veículo tão poderoso, você precisa ter autodomínio, disciplina e coragem. Significado negativo: o ego e a arrogância trazem problemas. O progresso é interrompido ou você sente que está indo na direção errada em um nível mundano. Pode haver um problema com o transporte, pois os planos dão errado e a jornada é adiada ou abandonada. Karma: aquele que vai para todo lugar e ao mesmo tempo nenhum. A tentativa em criar. Lado positivo: avanço, controle, força de vontade, vitória, afirmação, determinação. Lado negativo: negligência, falta de controle e direção, agressão, arrogância. O pai: realização, vitória, luz astral. Dando seguimento com mais um. Deixa eu mostrar a carta aqui. Vamos falar ainda do carro, só que sobre um outro ponto de vista, um outro autor falando, ok? O carro, a partida do herói. Rápida e decididamente, o herói subiu em sua carruagem e iniciou seu caminho. Sair e experimentar o mundo no duplo sentido da palavra. Atrás de si, ele deixa a cidade de sua infância, que até então lhe dera proteção e segurança.
Na mão direita, ele segura um bastão, cuja ponta dourada representa os objetivos nobres que o norteiam: a pesquisa do tesouro, a libertação da bela prisioneira, a busca pela erva da vida ou o paraíso perdido. O herói é apresentado como o deus da primavera que as pessoas amam e que adoravam como o libertador, porque ele traz a estação quente e fértil do ano e os livra do frio, da escuridão e da privação do inverno. Em todo o Ocidente, esse jovem e belo deus é considerado o filho da rainha do céu. Seu traje, o céu estrelado, que na carta cobre o carro também como um baldaquim. Seu cinto é o zodíaco que ela deixou de herança para o filho. Ele porta duas máscaras da lua como ombreiras, atributos da rainha do céu, que na maioria das vezes foi adorada como a deusa lunar. White chama essas máscaras de Urim e Tumim, instrumentos oraculares do sumo sacerdote da Israel antiga, que são mencionados em vários pontos do Antigo Testamento. Êxodo 28, 30, Deuteronômio 33, 8 e Esdras 2, 63. Embora não haja outras explicações, presumivelmente, trata-se de máscaras oraculares, sobras dos ritos do culto da grande deusa da antiguidade. Assim como em muitos contos de fada, o herói tem uma estrela na testa. A coroa, como condutor do carro, é enfeitada por uma estrela de 8 pontas, que, como o número 8, simboliza a união com o mais elevado, enquanto o quadrado sobre seu peito, correspondente ao número 4, simboliza a realidade terrena. Isso também o caracteriza como o Salvador que vem do céu, 8, a fim de, aqui na terra, 4, realizar sua grande obra. Esse tema, transmitido por diferentes mitos, encontra seu aperfeiçoamento maior e mais conhecido em Jesus Cristo, que, como filho da Virgem Celestial, veio à Terra para salvar a humanidade. O carro do herói é puxado por uma esfinge branca e outra preta, as quais carregam também a cor de outra da outra em si. Com isso, os dois animais de tração assumem o simbolismo do Tao, o antigo símbolo chinês da totalidade. O preto e o branco representam a dualidade com que nossa consciência percebe a realidade. Se a realidade é de fato assim, é impossível dizer com certeza. Sabemos somente que a nossa consciência não é capaz de reconhecer ou entender nada que não tenha um polo oposto como ponto de referência. Não reconheceríamos o masculino como masculino se não houvesse o feminino. Sem tensão, não haveria relaxamento. Sem uma imagem do diabo, não poderíamos entender Deus como a soma de todo o bem. E tampouco existiria a morte se não soubéssemos que estamos vivos. Visto sob esse ângulo, o fato de termos de morrer torna a vida repleta de sentido, porque só assim o seu sentido pode ser percebido. Na verdade, nascemos nessa dualidade, mas quando criança não tínhamos consciência dela. Só que o crescente desenvolvimento da personalidade, esse fenômeno essencial se torna cada vez mais claro. Com efeito, a expressão desenvolvimento da personalidade o demonstra com acerto, porque se trata do desenvolvimento daquilo que é inerente a nós. Figurativamente, no inconsciente, todas as possibilidades estão adormecidas, entre aspas, ou seja, não desenvolvidas e indiferenciadas. Desenvolver-se significa tornar-se consciente das próprias possibilidades, na medida em que as tiramos da sua inconsciente dormência e as revelamos à nossa consciência polarizada para então reconhecê-las.
O carro, arquétipo, a partida. Tarefa, dominar contradições, ousar, fazer o novo. Objetivo, experimentar o mundo, penetrar no desconhecido, realizar coisas grandes, dar o grande pulo para frente. Risco, arrogância, cólera, descontrole. Disposição íntima, otimismo, sede de atividade, vivacidade, conscientização, despertar. Agora vamos à terceira leitura relacionada ao carro, arcano número 7. O número 7 representa o poder mágico em toda a sua força. O santo 7 é o Sanctum Regnum da magia sacra, da alta magia esoterista em Cabala, o carro de guerra. O número 7 é o íntimo, ou seja, nosso real ser servido por todas as forças elementais da natureza. Bonito, né? A natureza é um grande organismo vivente. Em última síntese, esta grande máquina está dirigida por forças elementais. O fogo sagrado, do ponto de vista físico, produz-se por combustão. No entanto, em si mesmo, do ponto de vista essencial, pode existir o fogo elemental, o fogo dos sábios, e dentro desse fogo elemental vivem as salamandras. Franz Hartmann, em seu livro Os Elementais, descreve-as. Os esoteristas sabem que existem os elementais e os deuses elementais do fogo. Se vemos a angeologia maia, asteca, etc., encontraremos os deuses do fogo. O fogo elemental dos sábios existe em toda a natureza. O ar, em última síntese, é elemental. O Tattva Vayu, o princípio elementar do ar, está animado por criaturas elementais, ou silfos, dos quais falam os cabalistas. Esse ar elementar dos sábios é, na realidade, éter em movimento. Os físicos dizem que o vento é ar em movimento, mas os ocultistas veem que nesse ar em movimento existem forças que o impulsionam, que são os silfos. A água tem um princípio elemental, o Tattva Apas. Nesse princípio, nessa base, nessa substância, encontramos as ondinas, nereidas, ninfas. Quem tiver estudado as obras clássicas latinas ou antigas encontrará nelas os elementais das águas. O elemento terra está regido por certas criaturas elementais e é no Tattva Pitvi onde estão contidos os gnomos ou pigmeus da Cabala. O fogo transforma-se em ar, o ar em água e a água em terra. Os Tattvas ajudam-nos à transformação do chumbo em ouro através do caduceu de Mercúrio. Tattvas e elementos. Akash, princípio do éter. Vayu, princípio do ar. Tejas, princípio do fogo. Prithvi, princípio da terra. Apas, princípio da água. Esta primeira ordem que se menciona está de acordo com Ramaprasad. A ordem verdadeira é Tattvas e elementos. Akash, princípio do éter. Tejas, princípio do fogo. Vayu, princípio do ar. Apas, princípio da água. Prithvi, princípio da terra. O primeiro que há na criação é o espaço infinito. E é uma grande alma. Surge o fogo que se converte em ar, o ar em água e a água em terra. E aparecem os mundos. Essa é a verdadeira ordem dos elementos. O íntimo é espírito divino, é o chefe de todas as forças elementares. Todo aquele que trabalha com o arcano AZF recebe a espada flamígera. Esta espada corresponde ao arcano 7, número 7 da Cabala. Os guardiões dos antigos templos dos mistérios usam a espada flamígera e recebe aquele que despertou o Kundalini.
Na maçonaria oculta, usa-se a espada que é recebida com a chegada do fogo. Do ponto de vista da maçonaria oculta, a espada flamígera é o resultado das transformações incessantes. Os Elohim ou Prajapats portam sua espada flamígera. Esses Elohim são divinos e seria inconcebível um Elohim sem a espada. Sabemos que os órgãos sexuais constituem o legítimo sactum laboratorium do terceiro logos. São os órgãos criadores da espada flamígera. Os 22 arcanos, no fundo, pertencem à nona esfera. O anfiteatro da sapiência eterna está nos órgãos criadores, já que daí sai toda a vida. No jardim de prazeres da alquimia, encontramos a palavra vitriol, que se encontra nos tratados de alquimia e tratados antigos de cabala. Essa palavra é um acróstico derivado da frase visita interiora terrae retificando in venis occultum lapidem. Visita o interior de nossa terra, que, retificando, encontrarás a pedra oculta. Devemos buscar no interior da nossa terra filosófica o organismo humano, que, retificando e trabalhando com o arcano AZF, o Maituna, acharemos a pedra filosofal. O Sol falo, princípio masculino, é o pai da pedra. A Lua, útero, princípio feminino, é a mãe da pedra filosofal. O vento, vapores seminais, levou o filho em seu seio e a terra alimentou-o. Tudo isso está relacionado com os 4 elementos que são manifestações vivas do Akash. O Sol e a Lua, os princípios masculino e feminino, combinam-se dentro do cálice, o cérebro, que se apoia sobre o caduceu de Mercúrio, com os 2 cordões de Ida e Pingala. As 2 influências que atuam com a pedra bruta, a qual precisamos dar a forma cúbica perfeita, são uma de caráter masculino e a outra de caráter feminino. O ser humano tem 7 corpos. Cada corpo tem sua medula espinhal e sua serpente sagrada. Os 7 corpos do homem são os seguintes: 1. Corpo físico. 2. Corpo etérico. 3. Corpo astral ou de desejos. Corpo 4. Corpo mental. Corpo 5. Causal. Corpo 6. Corpo da consciência. Corpo 7. Corpo do íntimo. Nós temos 7 serpentes, 2 grupos de 3, com a coroação sublime da 7ª língua do fogo, que nos une com o Uno, com a lei, com o Pai. Toda obra se realiza com o grande arcano. A estrela de 7 pontas é a parte vital, inseparável do vitriol, desse trabalho com o Maituna. As 7 serpentes da alquimia relacionam-se com os 7 planetas, as 7 grandes realizações cósmicas e os 7 graus do poder do fogo. O acróstico vitriol, com suas 7 letras e suas 7 palavras, simboliza toda a grande obra das 7 palavras secretas pronunciadas pelo Logos solar no Calvário. Os mistérios do arcano 7 são terrivelmente divinos. No Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México, há uma escultura asteca em forma de homem decapitado. Em lugar da cabeça, há 7 serpentes que representam os 7 graus de poder do fogo. As 7 cobras, figura fálica, estão relacionadas com os 7 planetas. As 7 dimensões básicas fundamentais, as 7 vogais, I, E, O, U, A, M, S, que ressoam na natureza com as 7 palavras do vitriol. Tudo isso se relaciona com a lei do Hepta Paraparshinok. Essa é a lei do eterno 7, a lei cósmica infalível. É um símbolo cabalístico esotérico, a estrela de 7 pontas rodeada por um duplo círculo, com os símbolos dos 7 planetas. É um talismã poderoso. Os 2 círculos representam os eternos princípios masculino e feminino. Os estudantes de ocultismo que pensam de se realizar sem o arcano AZF
estão absolutamente equivocados. Madame Blavatsky, após haver escrito os 6 volumes da doutrina secreta, diz que os que quiserem conhecer os mistérios do Shiran devem buscar os antigos alquimistas. Ela esteve no Agartha, renunciou ao Nirvana para conseguir a iniciação Venusta. É já 2 vezes nascida, possui os corpos solares, vive nos monastérios sagrados e vai regressar a este mundo que é mais amargo que o fel. Prepara-se para tomar corpo nos Estados Unidos, em Nova York. A grande mestra foi uma verdadeira yogini, discípula de Kothumi, e, no entanto, após ter ficado viúva do conde Blavatsky, casou-se com o coronel Olcott para trabalhar com o arcano da magia sexual. Só assim conseguiu se realizar a fundo. O grande yogi Avatara, Senhor Lahiri Mahasaya, foi chamado para a iniciação pelo imortal Bajari, quando já tinha esposa. Assim se realizou o Yogi Avatara. No Hindustão, a magia sexual é conhecida como o termo sânscrito de Urvareta. Os autênticos yogis praticam magia sexual com suas esposas. Há 2 classes de brahmacharya: abstenção sexual solar e lunar. A solar é para os que realizaram o segundo nascimento, e a lunar é aquela abstenção sexual absurda cuja única utilidade é ocasionar poluições noturnas asquerosas, com todas as suas nefastas consequências. Há 7 vícios que devemos transmutar: o orgulho solar em fé, em humildade; a avareza lunar em altruísmo; a luxúria venusiana em castidade; a cólera marciana em amor; a preguiça mercuriana em diligência; a glutonaria saturniana em temperança; a inveja jupiteriana em alegria pelo bem alheio. Só com a ciência das transmutações podemos desintegrar os defeitos e dissolver o eu psicológico. Só com a ciência das transmutações podemos modificar os nossos erros, transmutar os metais vis em ouro puro e governar. Trabalhem com o arcano AZF para que recebam a espada. O arcano 7, o triunfo, consegue-se através de grandes lutas e amarguras. Isto vemos nos 7 pecados capitais, que devemos transmutar em 7 virtudes, a transformação dos 7 metais inferiores em ouro puro. Os governadores dos 7 planetas são Gabriel, Lua; Rafael, Mercúrio; Uriel, Vênus; Micael, Sol; Samael, Marte; Zacariel, Júpiter; Orifiel, Saturno. Os 7 símbolos cabalísticos dos planetas são Lua, globo cortado por 2 meias luas; Mercúrio, caduceu e o sinocéfalo; Vênus, lígão sexual; Sol, serpente com cabeça de leão; Marte, dragão mordendo a bainha de uma espada; Júpiter, pentagrama ou bico da águia; Saturno, velho manco ou uma pedra com a serpente enroscada. Os 7 talismãs têm o poder de atrair as 7 forças planetárias. Com as pedras e os metais, pode-se preparar talismãs. Perfeito. Síntese. O Pai Nosso é a oração mais perfeita. Entre as orações mágicas está o Pai Nosso com suas 7 petições esotéricas. Há que meditar em cada petição. Aquele que quiser ser mago tem que conseguir a espada. A espada é o Kundalini, a espada é o fogo do Espírito Santo. Há que trabalhar no arcano AZF para conseguir a espada. A luta é terrível. O guerreiro só pode se libertar dos 4 corpos do pecado mediante o arcano AZF. Nada ganhamos com encher a cabeça de teorias. É melhor amar uma boa mulher e praticar magia sexual com ela todos os dias do que estar perdendo tempo com polêmicas, intelectualismo e teorias. Assim, adquirimos a espada da Kundalini e despertamos todos os nossos poderes mágicos para entrar pelas portas da cidade triunfante. Amigos,
Aqui finalizamos a leitura, o carro arcano maior relacionado ao signo de Câncer. Agradeço a todos por estarem até aqui e até a próxima leitura. Mago Rico, Café com Tarô. Namastê, gratidão. Até a próxima, amigos.